doutora Mara Poffo, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem com a senhora? Bem, graças a Deus. Doutora Mara Poffo é advogada, especialista na área da família. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje é Dia Nacional da Família. Exato. E eu vou fazer uma pergunta agora que talvez chame a atenção de algumas pessoas. Por quê? Atenção, Dia Nacional da Família. Quantas famílias nós temos hoje? Quantos tipos de família? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque eu mesma me confundo com tantos modelos de família que nós temos hoje. Nós conhecemos o modelo tradicional, que é o pai, a mãe e seus filhos. Mas os tempos, as mudanças, a internet, os dias atuais, eles trouxeram mudanças significativas nas famílias. E hoje nós temos 15 modelos diferentes de famílias. Isso é... 15? 15. É uma construção doutrinária, jurisprudencial, mas que ela vem se enraizando. Então nós temos assim, a família monoparental. O que é uma família monoparental? Família monoparental, ela pode ser uma viúva que mora com o seu filho, ou pode ser uma pessoa separada, uma mãe solo, um pai solo, uma família monoparental. É por escolha ou por uma situação de vida. Nós temos a família tradicional, por assim dizer, pai, mãe e seus filhos. Nós temos a família mosaica, que são hoje o meu marido, que é um ex-marido de alguém, com os meus filhos, com os filhos dele, com os nossos filhos. Uhum. Então, é um mosaico. Nós temos... Junta um pouquinho de cada ali. Junta um pouquinho de cada. Exato. Nós temos a... Mas só eu não posso perder... Só um pouquinho. O seu marido, esse caso aqui é exemplo. Mas, falando do seu marido, ele é advogado também, não é? Ele é advogado. Qual é o nome dele? Roque. Doutor Roque? Isso. Doutor Roque. Doutor Roque é torcedor do Fluminense. Todos nós. É só que eu não podia deixar passar em branco. A família toda é tricolor. É um novo modelo de família, né? A família tricolor. Doutora, por gentileza, vamos se ater aos fatos, mas só para deixar, porque a gente queria aproveitar a oportunidade, já que estamos entre tricolores aqui, e prestar uma homenagem aos flamenguistas que ficaram agora no cheirinho em terceiro lugar. Mas vamos voltando ao assunto, doutora, por favor. Tá. Nós temos a família multiespécie, que é um modelo de família muito interessante. O que você considera multiespécie? É aquelas pessoas que não têm filhos, mas têm os seus animais de estimação como um participante da sua família. Nós temos a família extensa, que é aquela família que é criada, às vezes o neto vive com o avô, com a avó, ou com outro parente. Nós temos a família anaparental, que é aquela família constituída, às vezes, por irmãos, primos. E aí vai, são 15 modelos que se adaptam à família homossexual, a gente não pode deixar de falar, né? Que é aquela com pessoas do mesmo sexo. E aí vai à frente. Por que isso tudo? Porque nós falamos, hoje é o Dia Nacional da Família. Sim. E é importante nós falarmos sobre família, porque nós, seres humanos, deixamos de lado a importância da família, a importância dessa palavra, né? Se fala tanto de amor, 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 que é uma palavra tão dita diariamente, mas tudo advém da família. Sim. A gente nasce de uma família, mesmo uma família que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente não queira, ou aquela que a gente ama junto. E a regra é a gente constituir uma família. Por isso que tem hoje a multiespécie. Você não pode obrigatoriamente estar com outro ser humano. Você pode conviver com um animal dentro das questões que abrangem, né, essa situação. Então, tudo para na família. E a família é um ambiente que nós deveríamos estar mais seguros, mais amados, com maior afeto, onde nós poderíamos falar tudo o que pensamos, mas é um local onde a gente enfrenta os maiores problemas. Inclusive, partindo dessa sua colocação, eu vou lhe fazer uma indagação. A gente vai estar dando a Hickman, né? O Alexandre, que é o ex-esposo dela, era o que administrava os bens dela, né? Da família. Né, digamos, né, e assinava em nome da Ana Hickman, porque tinha uma procuração daí, pelo menos é isso que ela coloca. Enfim, é necessário, e teve também da cantora Nayara Azevedo. A cantora Nayara Azevedo, também casada, não ficou muito tempo casada, o esposo também tinha a mesma situação, ele administrava a carreira dela e tal, só que quando ela foi perceber, ela não tinha nada no nome dela. E a Ana Hickman tinha uma série de dívidas no nome dela, inclusive. Ou seja, está dentro de casa, você tem que confiar em quem está do seu lado, mas se você não puder confiar nele, e aí? Isso é um problema muito sério. E quando acontece com uma pessoa muito famosa, como a Ana Hickman, a gente até fica
assim, com todo respeito, mas eu não vou dizer feliz com a situação, Sim. mas feliz com a divulgação. Por quê? Porque esses problemas que ocorrem com pessoas famosas ocorrem na vida da gente também, de Sim. pessoas comuns, como nós somos. Então, o que eu lhe digo é o seguinte, que você falou, somos duas pessoas casadas e eu confio nela. Então, isso que aconteceu, se aconteceu de fato na casa da Ana Hickman, tem situações que ocorrem na nossa cidade, em Blumenau, no nosso estado. Por quê? Se eu estou com uma pessoa que em tese é da minha confiança e ela chega e pede para eu assinar um documento, eu vou assinar e raramente irei ler. Por que eu vou ler aquele documento se é o meu marido que está me pedindo? Existe uma relação de confiança, né? Total, de boa fé. E assino uma alteração contratual onde, de repente, eu era sócia de uma empresa e deixei de ser. E aí, daqui a 10 dias, ele pede o divórcio. Óbvio que existem recursos para a gente tentar sanar toda essa situação. Mas até você conseguir esclarecer toda essa situação, quanta tristeza já não foi levada, quanta energia, quanto tempo, quanto dinheiro. E eu vou colocar o dinheiro sempre como último da relação, porque a sua energia, a sua paz, ela está em primeiro lugar. Perfeito, bem O colocado. seu tempo de vida está em primeiro lugar. E você pagar um advogado, pagar os honorários de um processo, as custas, é uma situação que pode pesar, sim, mas não é mais importante que a sua vida, com a sua energia. A saúde, né? A saúde. Então, Saúde mental, todo esse malefício que um ser humano pode causar a outro. E se você me perguntar assim, qual o remédio para isso tudo? Existe hoje um remédio? Eu creio que não existe. Por quê? Porque isso é uma coisa nata, é sua. Então, o que difere, eu acho, um relacionamento de outro, uma situação boa de uma que não é tão boa, péssima, é o bom senso. Perfeito. E o bom senso ele tem que existir na minha família, com o relacionamento com meu marido, com os meus filhos, tem que existir, se eu for separada, com meu ex-marido, porque eu tive uma história com ele. Eu tenho que existir, se eu tenho um filho, uma ex-mulher e um ex-marido, para gerenciar essa vida da criança. Até faço um adendo aqui, se me permite, para falar dessa questão da guarda compartilhada, guarda unilateral, que envolve tanto a vida de pessoas separadas que têm filhos. Doutora, eu queria só responder uma pergunta que tem aqui, na verdade eu queria que a senhora respondesse. Uma pergunta chegou aqui, vamos ver se... Aqui, ó. Eu acho um absurdo a morosidade da justiça brasileira. Já faz praticamente 3 anos que entrei com o processo de execução de alimentos, pensão alimentícia e nada da minha ex-esposa pagar a pensão de 2 filhos. A justiça tinha que ser imparcial. O Lucas está colocando aqui uma situação com ele. Ei, doutora... Assim, ó, Lucas, o processo de execução, em regra, ele é para ser rápido. Então, não tem como te dizer aqui quais as causas dessa demora. Tudo depende muito, eventualmente, da comarca que caiu, do juiz que caiu, se foi instruída com todos os documentos, acredito que sim. Mas que tipo de execução, se é sob pena de penhora, se é sob pena de execução. Se for sob pena de penhora, automaticamente vai levar um tempo a mais. E na nossa justiça, vocês imaginam o seguinte, nós aqui em Blumenau, vamos falar da nossa cidade. Sim. Existe uma média de 10 mil processos por vara. Nós temos 2 varas. Acho que é mais ou menos isso que tem hoje. Então, há um giro muito grande. Quando um advogado entra com um processo, e a gente também tem essa ânsia, os nossos clientes têm essa ânsia, olha, quer um despacho, quer um resultado, às vezes passa 4 meses, 5 meses, nada acontece. Eu sempre falo para eles, olha, isso é apenas um embrião. Por quê? Porque o processo deveria ser mais célere, com certeza. É a vida da gente que está aí. Então, se uma pessoa depende da pensão alimentícia para viver e ela não recebe, o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer? Sim. Não pode? Tem que ser rápido. Deveria ser automático, mas não é. Então, existe um tempo que é, infelizmente, de toda um aparelho do judiciário, de todas as fases, de passar para o Ministério Público, de passar para o juiz, e ter que ter a citação, ter o prazo para se justificar, ter o prazo para se manifestar. E a justiça ela é feita de prazos, né? Porque a pessoa ela não pode sofrer uma sanção sem que seja dado espaço para ela dizer se aquilo é verdadeiro ou não.
inclusive na questão dos alimentos. Mas os alimentos, em regra, eles costumam ter um olhar e um andar mais rápido. Tem mais uma pergunta para a senhora. Vou aproveitar, vou explorar a sua presença aqui. Não tem problema. Doutor Roque diz que eu posso. Boa tarde, doutora. Tenho guarda judicial do meu filho. Gostaria de saber se no meu falecimento, a mãe dele vai ter direito automático da guarda da criança. Luciano, né, que fez essa pergunta. Exato, Luciano. Sim, Luciano. Ela vai... Imagine só. Pais são dois, né? É o genitor e a genitora. Ou casal homossexual, também pode ser. Mas nesse caso, um pai e uma mãe. Se um morrer, quem é o responsável pelo filho? É o guardião que sobreviver. Então, isso é uma questão automática. Para não existir essa situação, tem que ter um fato muito grave que retire o poder da guarda, de exercer essa guarda junto a esse filho. E, além disso, tem que ser analisado a idade da criança, porque imaginemos que seja um jovem, não vou dizer nenhuma criança já, um jovem de 15, 16 anos e você mora com a sua mãe e essa pessoa tem um afeto muito grande pela avó. Aí que a gente diz, é uma família socioafetiva, é um outro modelo, as famílias se juntam por afeto, elas não têm diretamente aquele grau de sucessão, pai, mãe, mas existe todo esse relacionamento que transforma aquela pessoa como um pai, como uma mãe, a pessoa de referência. Mas se não houver nada disso, automaticamente vai para o genitor que estiver vivo. A gente fala muito de pai, de mãe, a gente fala do direito do filho, quem tem responsabilidade. Deixa eu lhe fazer uma inversão dos fatos agora. Vamos lá, pergunta que me chega aqui, a Rona está passando no ponto. A seguinte pergunta, um rapaz, o filho, né, nunca morou com a mãe, mas é o filho. Ok. Perfeito? Perfeito. Sanguineamente falando, tal. Existe ali a gestação, a mãe está ali, a mãe biológica. Porém, a mãe precisa de um atendimento dele, um acolhimento desse filho. Filho já com outra família, formada, e a mãe tem problemas médicos, né? Saúde, melhor dizendo, para ser bem claro. E aí o filho disse, não, mas eu não quero nem saber. A mãe precisa do acolhimento do filho. O único filho que ela tem, não dá a atenção. E aí, doutora, como é que fica nesse caso? Porque tem os direitos e deveres, né? Sabe, Alexandre José, eu acho que talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso, porque eu tenho uma opinião pessoal, certo? Então, obviamente, cada caso é um caso, a gente tem que saber por que essa mãe não conviveu com esse filho. Ela foi afastada, houve uma alienação parental por parte do pai, ou ela não quis, certo? Porque digamos que ela não tinha condição psíquica de cuidar do filho, mental. Mas aí ela estava internada... Aí ficou com o pai. Ficou com o pai, certo. A lei determina que existe a obrigação de prestar assistência e alimento para o seu genitor também. Da mesma maneira que os pais têm obrigação de prestar alimentos para os filhos, a recíproca também é verdadeira. Então, se nós analisarmos a situação legal, vai haver essa obrigação e essa responsabilidade. Aí vai dizer o seguinte, mas eu não sei como fazer isso, como procurar. Primeiro passo, acionar o CREAS. O CREAS funciona muito bem, sabe? O CREAS, eu pelo menos tenho um carinho, vejo o trabalho deles, eles procuram as famílias, eles querem resolver, eles querem aproximar, e quando não tiver nenhuma solução, eles encaminham para o Ministério Público. Então, meios legais existem. Por que eu digo que talvez eu não seja a melhor pessoa? O que acontece muito na prática? Mas, lógico, são os casos. Sim. E os casos que a gente enfrenta. Às vezes, aquele pai que se separou, ou mesmo não se separou, nunca quis saber do filho, abandonou, foi viver sua vida, não pagou alimento, mas assim, ausente. Sim. Completamente ausente. Chega lá a sua fase de velhice, às vezes nem tão velho, 65, 70 anos, e vem pedir alimentos para aquele filho que ele nunca nem cogitou a existência ou renegou, desprezou. E a lei daí vai determinar que esse filho pague alimentos para o seu pai. Eu acho que como existe hoje a questão do abandono afetivo parental, e existe até decisões de dano moral, que eu também não concordo muito, porque eu acho que o amor não é imposto, né? Sim. O amor ou você tem ou você não tem, mas existem decisões para os dois lados, o mesmo ocorre nessas questões. Se eu tenho uma pessoa que nunca me quis, por que o meu dinheiro tem que contribuir para a vida dela? Sabe, eu acho assim, a gente fez as nossas escolhas e nós temos que seguir esses caminhos.
Tem mais uma pergunta para fechar com a senhora aqui. Amanda, estou em processo de separação, mas tenho só uma conta conjunta com meu ex-marido. Consigo pedir as divisões dos bens mesmo assim? Ficamos juntos por 5 anos. A gente tem que analisar o regime de bens. Pelo que eu estou entendendo da Amanda, me parece que eles tinham uma união estável. E uma união estável sem contrato, para gerenciar qual o regime de bens. Nesse caso, o regime de bens vai ser de comunhão parcial de bens. Todos os bens adquiridos após a união pertencem ao ex-casal. Isso, o bônus e o ônus, desde que eventuais dívidas tenham sido contraídas em prol da família. Então, se ela tem uma conta conjunta, ela vai ter que dividir o saldo dessa conta conjunta com ele. Aí, novamente, né, a gente tem que analisar todos os critérios, saber se houve um dinheiro anterior, se esse dinheiro já tinha sido aplicado, se tem uma subrogação, ou se o dinheiro veio através de uma doação, de que forma tudo isso aconteceu. Eu brinco sempre que os advogados de família em especial, eles deveriam ser procurados e questionados sempre, antes do casamento, antes de... Não depois do... antes de ter um filho, antes de a pessoa falecer, para organizar o inventário em vida, porque eu acho, e esse deve ser um pensamento da maioria das pessoas, de querer ter uma vida com paz. Eu acho que todo mundo deseja viver bem, mas sabemos que a vida é mutante, que as pessoas mudam, que tudo caminha. A gente não pode dizer o que vai acontecer amanhã, Sim. daqui a 1 hora, certo? Então, se eu falecer daqui a 1 hora, o que eu faço com os meus bens? E isso pode gerar briga, pode gerar implicância com os meus filhos. E a gente sabe que isso acontece, Doutora, de monte. a senhora não fale nem brincando desse tipo de coisa, porque o programa está tendo uma audiência muito boa, eu quero que a senhora volte mais vezes. Foi na tela, Não, mas... não quero morrer cedo. Não, quero, só para deixar bem claro. Processo de pensão foi encerrado por conta do advogado não conseguir ir adiante. Troquei de advogado, tem como recorrer no mesmo processo? É a Fábio que pergunta. Ô, Fábio, tem que saber em que fase está o teu processo. Então, se você trocou de advogado, se entende que ele vai ter prosseguimento natural. Agora, se por algum motivo o processo foi extinto e ainda existe um débito de pensão, você pode ajuizar pensão alimentícia. Uma coisa importante, aproveitar o programa para falar, né? Até 18 anos não tem prescrição. Ou seja, a pessoa não cobrou essa pensão. Ela pode vir a cobrar depois. Sim. Porque você só atinge a maioridade ao completar 18 anos. Então, se não houve pagamentos do passado, essa pessoa pode cobrar esses valores. E a pensão, por mais... Eu sei que demora, eu sei que tem situações que corrói até a alma da gente, mas ela é democrática, ela funciona para todo mundo. Eu sempre digo que pensão alimentícia é um dos procedimentos que nós temos mais democráticos, não que os demais não sejam, mas tem mais pergunta. É que esse, efetivamente, ele pratica o encontro daquilo que a parte deseja. Só para a senhora ter uma ideia, a senhora vai falar uns 8 minutos, já estamos falando quanto tempo? Já uns 20 quase. Posso pedir danos morais caso a traição seja a causa do divórcio? Fernanda, não tem jeito. Não, eu adoro esse tema, adoro. Imagine o seguinte, até 2000... Você consegue falar em 1 minuto essa resposta aqui? Vou tentar. Então vai. Até 2013, a traição, ela era objeto e motivo de separação e nós tínhamos que argumentar. Sim. Em 2013, a lei mudou e passou a ser só o divórcio. Então, o nosso Tribunal de Justiça, ele diz o seguinte, que a traição mata, que a traição, ela te leva a uma depressão, ela leva a pessoa a matar a outra, ela leva uma tristeza que às vezes não resolve nunca na vida, nunca. Por outro lado, ela está tão banalizada que ela não pode mais ser cobrada, você não pode, não é que não pode juizar, dificilmente você vai conseguir uma indenização. Então, hoje nós temos sim ação de danos morais por traição e você pode pleitear um direito seu e conseguir esse resultado. Vai depender efetivamente do dano, da sua quebra da paz interior, da extensão que você demonstrar isso. Agora, uma coisa é certa, se eventualmente alguém passou uma doença venérea, engravidou uma outra pessoa no decorrer do casamento, ou teve uma traição muito pública que deixou o seu nome assim a ficar vexatório, dano moral. Aí cabe o dano moral. Assim, lógico, é o juiz que vai decidir, Sim. mas a regra é que tem dado. Agora, as demais causas de traição, infelizmente, elas não são aplicadas para um dano moral. E isso nem é discutido mais na área de família. Sim. A questão do dano moral, nos casos de traição, eles vão para a área civil. Doutora Mara Polfo, quero dizer para a senhora que a gente recebeu de mensagem. Ô, Johanna, minha produtora, né?
como é que foram as últimas mensagens, que a gente não tem mais tempo para colocar. Mas qual o conteúdo delas, por favor? As pessoas estão, as mensagens que chegam pelo WhatsApp dizem que a senhora é muito boa na comunicação, explícita nas explicações, que não deixa dúvida nenhuma, Que bom. fica bem clara a situação e eu lhe agradeço por ter contribuído com esse comunicador e esse programa aqui mais uma vez. Posso só deixar uma mensagem? Pode. Hoje que é dia de família, todo mundo reflita e zelem por suas famílias. Gente, não adianta ter dinheiro, não adianta ter... Assim, dinheiro é bom, ele traz conforto, traz muita coisa. Falta de dinheiro é muito ruim. Mas nada tem mais valor para um ser humano do que a sua família. Casar bem e ter uma boa família estruturada é a sua mega sena. Então, valorize o que a gente tem de melhor.